1973, o MDB lançou a anticandidatura de Ulisses Guimarães à presidência da República, tendo o jornalista Barbosa Lima Sobrinho como vice. De acordo com os dicionários, uma anticandidatura ocorre quando o resultado de uma disputa já está definido antes da eleição ocorrer. Mas ainda assim, busca-se fazer um protesto simbólico. Como previsto, naquele ano, Ernesto Geisel foi eleito presidente. Nesta mesma época, o ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, foi deputado e pôde ver de perto a luta de Ulisses pelo retorno do Brasil à democracia. Essa luta só iria surtir efeito na década seguinte, quando acontece a anistia, as diretas e, finalmente, a eleição para presidente da República. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço. O senhor passou grande parte da sua vida no mesmo partido que o Dr. Ulisses. Quase uma década de MDB e o senhor já está há mais de 3 no PMDB. Como que o senhor faz a leitura da importância dele para o Brasil e na formação do senhor? Olha, são muitas lembranças, porque eu, de fato, o conheci antes de fazer militância política. Eu fazia movimento estudantil. Na época eu era estagiário no SEBRAP, tinha uma bolsa da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e estava fazendo lá uma tese. Isso foi no começo da década de 70, depois que eu voltei da França, em 72, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Ulisses, porque ele era muito amigo do senador Amaral Peixoto, de quem eu era genro. Meu sogro era o senador Amaral, que durante décadas conviveu muito proximamente do Dr. Ulisses no PSD, e depois fundaram o MDB. E lembrando o pessoal de casa que o senador Amaral Peixoto era nada menos que o genro de Getúlio Vargas. Né? O genro de Getúlio Vargas. E lá, uma coisa curiosa, que na época, em 72, 73, eu estava presidindo a juventude do MDB do Estado do Rio de Janeiro e eu via que a luta do MDB era uma luta exclusivamente contra o Ato 5. O Ato 5, anistia, Ato 5, e as pessoas não entendiam bem o que era o Ato 5. Claro. O que era o Ato 5? E nós tínhamos tido em 70 uma derrota brutal, a ponto do MDB ter inclusive discutido, debatido a autodissolução, e estávamos próximos de decisões importantes da anticandidatura e posteriormente da própria eleição de 74. E foi quando esse processo se inicia e eu, certamente por estar lá no SEBRAP, convivendo com o Fernando Henrique, com o Juarez Brandão, com o Carlos Estevão e vários outros cientistas políticos e sociólogos que estavam lá no SEBRAP, e eles todos com muita militância política, e eu então consegui, por intermédio do senador Amaral, trazer para um encontro com o Dr. Ulisses o Fernando Henrique e mais 2, um cientista político, um sociólogo lá do SEBRAP. E esse encontro foi um jantar na casa do senador Amaral, aqui em Brasília, e nesse encontro conversou-se muito e lá se acertou que haveria uma colaboração do SEBRAP com o MDB. Essa colaboração ela gerou um livro, um manual de campanha, em que nós tínhamos teses que naquela época já começavam a fazer sentido, de fácil percepção para o povo brasileiro, que já vivia o esgotamento do modelo militar de crescimento econômico. A concentração de renda estava muito alta, o sistema previdenciário já naquela época estava dando mostras de desgaste, os salários eles estavam muito comprimidos, e o crescimento ele não estava mais atendendo à necessidade, à convicção de que todos estavam mudando de patamar. E o SEBRAP fez esse livro. Nesse livro nós tínhamos informações, dados, sobretudo sobre a concentração de renda. E esse manual ele foi
falado, debatido, discutido no Brasil inteiro, porque o Geisel permitiu que os programas fossem televisionados. Pela primeira vez, nós tivemos programas eleitorais televisionados. E o MDB, todos diziam a mesma coisa, os mesmos números, as mesmas teses, as mesmas bandeiras, e eram as bandeiras e as teses que sensibilizavam o povo brasileiro. Daí tivemos um resultado eleitoral fantástico. Eu fui o mais votado do estado do Rio de Janeiro, o Dr. Ulisses foi o mais votado de São Paulo, enfim, fizemos vários senadores, ou seja, houve um fortalecimento do MDB, e permitindo, inclusive, que pela primeira vez nós tivéssemos número para fazer uma CPI, em 75. Então, foi aí que o Dr. Ulisses conheceu Fernando Henrique, depois essa relação ficou extremamente próxima e acabou no que a gente conhece. Em 75, o senhor chega à Câmara dos Deputados pela primeira vez, né? Nessa onda, o Dr. Ulisses já era o presidente do partido, já tinha sido anticandidato. Como era o clima aqui? No meio do regime militar, era difícil fazer oposição, eu suponho, né? Era difícil, mas primeiro tinha um grupo muito competente, de pessoas muito experientes. Então, eles vinham basicamente do PSD. O líder do MDB, tinha sido, é curioso isso, eles, pelo menos os três que eu conheci, tinham sido da UDN. Talvez pelo temperamento mais oposicionista, radical. O Alencar Furtado já era nesse momento? O PSDB era mais contemporizador, era mais sensato, andava com passos mais lentos. Mas era um grupo que já vinha do PSD, que almoçava e jantava todo dia. Todos os dias eles iam almoçar, jantar. O doutor Tancredo ia vez que outra, mas o restante, Ulisses, senador Amaral, doutor Pacheco, o líder na época, o líder que fosse lá da Câmara, e mais algumas outras pessoas, almoçava e jantava. E com isso, você tinha uma troca de informação que dava a esse comando partidário, e só tinham 2 partidos, claro, uma vitalidade política imensa, o que levava a um debate político com a ditadura que era sempre rejuvenescido pela firmeza das posições e pela atualidade das informações que eles obtinham. Então, nesse ano, você tinha o MDB dividido entre autênticos e moderados. Já existia essa divisão. Já existia essa divisão. Mas essa divisão era muito bem administrada, porque ambos sabiam que, para sobreviverem, um precisava do outro. O inimigo era outro. Exatamente. Então, os moderados eram moderados até um certo ponto. Qual era esse ponto? Havia uma época em que tinha muitas notas, o partido vivia lançando notas, os intelectuais lançavam notas, e as notas que eram normalmente redigidas pelo doutor Tancredo, as notas do MDB. E o doutor Tancredo reunia os deputados e dizia o seguinte: está aqui, a nota é essa, vocês podem tirar o que quiser, podem tirar o que quiserem, só não pode colocar. E aí se fazia uma nota que atendia ao interesse da população. E o curioso é que esse método, ele permitiu, sob a liderança do Dr. Ulisses, algo que até hoje é um patrimônio da nossa vida política. Porque resolveu-se que a ferramenta para o combate à ditadura e a derrubada da ditadura fosse a política, sim, o debate, a discussão, a eleição, a luta na rua, a mobilização popular, foi se dando consciência ao povo, ao cidadão, que ele na rua tinha capacidade de mudar a realidade. No Brasil de hoje, como resultado da contribuição de Ulisses e de toda essa geração, o povo sabe que é capaz de mudar.
Se deve muito ao Ulisses essa tradição da saída parlamentar, ou desse valor que ele dava à discussão e essa saída até negociada que a gente teve da ditadura, sem rompantes, como foram na Argentina ou em outros países, por exemplo? Ah, claro. Agora, você sabe que eu acho que é curioso, porque o Dr. Ulisses ele teve um processo que mostra muito bem a mudança política, a mudança ideológica da liderança política brasileira. O Dr. Ulisses, em 64, ele votou... Ele participa da marcha da Família Comunista pela Liberdade, né? Inclusive. Ele votou contra o Jango. Uhum. Mas esse mesmo Dr. Ulisses, ele vai mudando de posição na medida em que o processo da ditadura se radicaliza. Não era o que as pessoas esperavam, né? E no final, aqueles moderados que estavam com ele, Tancredo, Amaral, Tales Ramalho, enfim, a geração dele, do PSD, eles acabam com um pouco de irritação com a radicalidade, o caráter afirmativo da luta política que o Dr. Ulisses travava. E o ponto de inflexão disso foi uma nota que o Dr. Ulisses, teve grande repercussão na época, que o Dr. Ulisses fez, em que dizia que o Brasil não era Uganda e que não admitia um Idi Amin Dada, insinuando que o Geisel, com as medidas que tinha tomado, ele na realidade estava se transformando no Idi Amin Dada, que era uma figura execrada internacionalmente pela truculência, pela ditadura, pelo arbítrio. E isso chateou muito. Eles se entendiam, porque eram amigos a vida inteira. Então eles divergiam, mas na hora H eles se entendiam. Claro. Mas ali começou foi quando criou o grupo do Poar, e esse pessoal e acabou tendo dois grupos, um que era mais ligado a Tancredo, Tales e outros mais mais ligados a Ulisses e outros mais próximos dele. Mas isso mesmo, esse fato, ele contribuiu de maneira muito positiva para que nós tivéssemos uma derrubada da ditadura militar sem matar ninguém. Foi o caso, né? Foi pela política, pelo debate, pela discussão. O senhor acabou de comentar que começou a haver uma cisão. É nesse momento por isso que quando acaba o bipartidarismo, o Tancredo tenta fundar um partido popular que acaba não dando certo, e aí há um retorno. Essa cisão começa aí, então, nesse momento? Começa um pouco antes, pelo seguinte, o MDB ele é forte até hoje, porque na realidade ele foi criado em eleições municipais. Nós não fazemos nenhum acordo nacional que prejudique as lideranças locais. Quando o Dr. Ulisses dizia Sua Excelência o militante... Não se tratora. Não se tratora. O interesse local, a luta local, a realidade local é respeitada, porque foi ali que nós construímos a nossa história, nós crescemos, nós nos alimentamos desse processo e neste processo. O Dr. Ulisses, ele tinha uma característica muito peculiar, que era a de ter muito claro o limite da negociação. Então, quando tivemos esses dois grupos eles tinham uma história, tinham o limite tanto do Tancredo quanto do Dr. Ulisses muito bem definido. Mas uma das razões que gerou um grande complicador foi que no Rio de Janeiro, na Guanabara, antiga Guanabara, que havia Guanabara, estado do Rio de Janeiro, era o único estado em que o PMDB, pela eleição indireta, tinha um governador. Esse governador era o Chagas Freitas, que era execrado dentro do MDB e execrava o MDB, porque nós éramos sempre um grande problema para ele, que ele convivia com muita
muita intimidade com a ditadura, etc. Ele seria enquadrado hoje como populista, né? Não seria enquadrado como populista, não. Ele seria enquadrado como um cara que ficou bem numa situação que era desconfortável para todo mundo, para o resto, mas ele estava ali bem acomodado. E tão bem acomodado que na época da anticandidatura, ele mandou fechar a sede do partido, que era a sede do antigo PSD Nacional, lá na Guanabara, ali no Almirante Barroso, para não receber o doutor Ulisses. Então nós, do antigo estado do Rio de Janeiro, em Niterói, foi que recebemos o doutor Ulisses em Niterói para fazer... ali fizemos a primeira passeata com ele, foi porque aí saímos da Assembleia Legislativa, lá em Niterói, e fomos até a Estação das Barcas, na Avenida Amaral Peixoto, em uma passeata, polícia do lado, coisa já, um ambiente muito tenso, mas isso ocorreu porque o Chagas Freitas, para prestar serviço à ditadura, se recusou a receber o candidato do partido dele como anticandidato. E isso gerou uma série de outros fatos que, quando o doutor Tancredo forma o PP, ele forma com o Chagas Freitas. Ah, perfeito. Entendeu? Quer dizer, então ele tinha a liderança dele, nacional, mas a sustentação mais sólida foi dada, que ele já era governador novamente, Chagas Freitas, pelo Chagas Freitas, na Guanabara, que depois, quando o doutor Tancredo sai do PP, eles todos saem e vêm para o PMDB. Explicando para o pessoal mais novo, principalmente, que nessa época, que eram 2 estados, Guanabara e Rio, Niterói era a capital. Era a capital do antigo estado do Rio. No momento em que não existia eleição para governador e nem eleição para a prefeitura de capital, algumas cidades como Campinas, como Juiz de Fora, Niterói, eram especialmente estratégicas no combate à ditadura, né? Isso foi articulado pela liderança do MDB na ocasião? O que é o seguinte, depois da eleição de 74, a ditadura perdeu muita força política, né? Muita autoridade, porque foi uma vitória acachapante do ponto de vista eleitoral, acachapante. Humilhante, eu diria, porque eles, com tudo na mão, perderam de maneira terrível, né? Muito bem, a partir daí, muito das regras que eles foram criando tiveram que ser desmontadas. O MDB ele não cresceu nas capitais nem nas cidades de porte médio, porque normalmente ele chamava essas cidades de porte médio de área de segurança nacional, então também não podia ter eleição. Então nós crescemos nos municípios menores e fomos vindo. Quando depois de 74, eles perdendo a força, essas áreas de segurança passaram a ter eleição. Aí nós passamos a concorrer. No caso de Niterói, como deixou de ser capital e já não havia mais área de segurança nacional, houve eleição. Aí foi que eu fui o primeiro prefeito eleito de Niterói, porque durante muitos anos, mesmo antes de 64, o prefeito de Niterói, pela Constituição, era indicado pelo governador. Então eu fui o primeiro prefeito eleito de Niterói. Aliás, tem até uma curiosidade. Nesta campanha de 76, o doutor Ulisses foi lá fazer campanha, né? E pela primeira vez, ele... era um hábito em Niterói, da política de modo geral, você pegar o candidato e colocar no ombro, não é isso? Aí o sujeito, a função dele era pegar o candidato, colocar no ombro, levar o candidato, ficar andando na rua, fazer aquela movimentação. Aí ele foi colocado no ombro, eu estava também, nós dois de mão dada, no final ele desce e disse, poxa, primeira vez na minha vida que eu faço isso. Isto é uma coisa que você me obriga, isso é coisa demagógica. Como é que... Você veja a mudança na cabeça dele, né? Que vem de uma militância PCdista, sim, muito conservadora, até a ser o senhor diretas, né? É uma transição, como você foi falando. E isso tudo é feito na luta política, convivendo com o povo, quer dizer, empurrado pelo processo, né? Falando em vitórias eleitorais, a gente indo um pouquinho para frente, a gente vai para 86, a eleição do Plano Cruzado.
PMDB elege 160 deputados, 38 senadores e 22 dos 23 governadores, né? Acho que só Sergipe que escapa, né? Uhum. O senhor, inclusive, se elege governador do Rio de Janeiro. Qual foi o papel de Dr. Ulisses nessa eleição, nesse momento? Olha, ele coordenou isso tudo. Ele coordenou isso tudo. Ele foi incansável, estava presente em todas as campanhas. Lá mesmo no Rio de Janeiro fizemos um comício memorável, descemos lá da Praça Mauá, andando pela Avenida Rio Branco, e fizemos na Cinelândia um comício enorme. Foi até gravado ao vivo pela televisão, porque era no horário do jornal, né? E então, e ele sempre muito ativo, muito presente, muito solidário. E o grande sonho dele era ser candidato, né? Então ali enfim, a expectativa toda era de vir uma grande promessa do MDB e do PMDB, que era a Assembleia Nacional tantas vezes adiada. Sim. Isso. Então, ele se preparou para aquele momento, e acho que foi o grande momento político dele, foi quando ele lidera a Constituinte. Sim, e faz um dos mais belos discursos da literatura política brasileira na promulgação da Constituição de 88. E digo mais, a ele nós devemos uma coisa fantástica, que é o mais longo período de estabilidade constitucional e institucional da República Brasileira. Que é esse que a gente é esse que nós estamos vivendo. E com democracia, né? Porque a República Velha não era enquadrada dessa forma, né? Não, mas mesmo lá não tinha, não houve. Esse foi o maior período do período republicano. Nós nunca tivemos um período tão longo sem ter nenhuma quebra da ordem constitucional e as instituições funcionando plenamente. Veja, agora mesmo, nós tivemos um processo de impeachment em que tinha a presidente da República afastada, o presidente da Câmara afastado, o presidente do Senado sendo investigado no Superior Tribunal, o Senado funcionando, a Câmara funcionando, o governo, que estava presidido por um presidente interino, funcionando, sim, operando, e as instituições, elas respondendo da maneira a mais tranquila, a mais serena. E essas instituições, elas têm funcionado plenamente. Isso se deve à liderança do Dr. Ulisses no comando da Constituição de 88. Na sua opinião, ele acertou. Os alicerces que ele fincou ali, a gente vê que as instituições estão aguentando os trancos, né? Ah, sim, claro, claro. E acho até que aquela geração é uma geração que foi muito experimentada, né? Ela viveu o Estado Novo, porque no fundo o começo deles todos é o Estado Novo. Então, em 50 o Ulisses já estava chegando ao Congresso, então. Então, já foi presidente. Chegou exatamente. Presidente da Câmara naquela época. Pois então. Então eles vieram de uma cultura do Estado Novo, conheceram a ditadura, viveram o período da Constituição de 46, viveram 50. Aprenderam com os erros, né? Então, eventualmente de 34 e 46. Então, viveram 50, o suicídio do Dr. Getúlio, as tentativas de golpe contra o Juscelino, viveram 64. Então, era uma geração que conhecia as instituições. E eu não tenho a menor dúvida que foi esse conhecimento da cultura institucional, da cultura política brasileira, que permitiu-se fazer uma Constituição que nos desse essa serenidade, essa tranquilidade. Você veja coisa curiosa, só tem um Estado no mundo que tem 2 chefes de Estado vivendo na mesma cidade, é o Vaticano. Nós tivemos durante um período essa mesma situação aqui no Brasil, uma presidente afastada, um presidente em exercício, morando na mesma cidade, 2 chefes de Estado. Só que no Vaticano os 2 rezam juntos. Aqui nem isso fazia. E a Constituição não sofreu nenhum abalo. E continua da mesmíssima forma. Sua opinião, essa é a principal herança que ele deixa? Olha, eu creio que a Constituição de 88 é a grande contribuição do ponto de vista legal, constitucional e institucional. Mas eu acho que, do ponto de vista da história do povo brasileiro, a principal herança que ele deixa
foi de ter liderado um movimento que começa no começo da década, no final da década de 60, começo da década de 70, e vem até hoje. E esse movimento, ele mostra a todos nós brasileiros que o povo na rua é capaz de mudar. E desde o desaparecimento do Dr. Ulisses, né, em 12 de outubro de 92, pouco depois da Câmara aprovar o impeachment do ex-presidente Collor, o que lhe faz mais falta? O que nos anos seguintes o senhor percebeu que ele poderia ter feito melhor do que foi feito, ou que poderia ter... seria mais fácil se ele estivesse por aqui? Olha, ele entendia muito a alma da Câmara dos Deputados, sobretudo, da vida parlamentar. Ele viveu a vida toda no parlamento. E ele amava o parlamento brasileiro, sobretudo a Câmara dos Deputados. Eu acho que nós não teríamos chegado onde chegamos. Se ele tivesse demorado um pouco mais, nós não teríamos chegado onde chegamos. Primeiro porque o PMDB, que no primeiro momento se afastou dele, depois do Collor voltou, no impeachment do Collor, esse retorno teria sido muito mais profundo. E aí as coisas tenderiam, politicamente, ideologicamente, a andar em outra direção. E essa outra direção, pelo próprio discurso que ele fez na promulgação da Constituição de 88, essa outra direção que ele imprimiria jamais nos levaria aonde nós chegamos. Tenho certeza que não passará em branco esse centenário do Dr. Ulisses. Não, né? E nós lá na Fundação Ulisses Guimarães, que eu tenho a honra de presidir, nós vamos prestar grandes homenagens a ele. A Câmara também tem toda uma série de atividades. E ele merece. Merece. Obrigado, ministro. Boa noite. Essa entrevista fica por aqui, mas você pode conferir ela e as outras que compõem essa série em homenagem ao centenário de nascimento do Dr. Ulisses Guimarães, ou no site da TV Câmara, ou pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.